Sejam bem-vindos, meus queridos. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Final de temporada europeia, pelo menos para a maior parte das ligas. Algumas ligas pontuais vão ter o final da temporada nesse final de semana. Vão ficar algumas pequenas finais de Copas europeias e ligas europeias para serem jogadas agora. Se vocês estão ouvindo a gente, ouvindo esse vídeo aqui na semana do dia 24. Espero que tenha sido uma temporada ótima para todo mundo, que tenha sido muito proveitosa, com muito conhecimento, que todo mundo tenha evoluído bastante nessa temporada 23-24. Logo em breve vai chegar a temporada 24-25, os campeonatos vão voltar, os jogos vão voltar e a rotina também vai voltar ao normal. Dito tudo isso daí, apesar de parecer, não é a realidade. O mundo do trading não para, ele pode estar em férias nas ligas europeias, mas ele não está em férias nos meses de junho e julho, que são os meses que as pessoas têm mais dificuldade para encontrar volume de trabalho, porque trabalho tem, mas tem um pouco mais de dificuldade de encontrar volume de trabalho, existe aquela famosa depressãozinha de férias europeias nessa parte do ano. Então a gente está aqui para apresentar para vocês um negócio que é muito diferente, é único, exclusivo do grupo, que é um pacote de imersão de férias. Fully matched. E esse pacote, ele inclui todas as modalidades, todos os eventos e todas as grandes competições do mundo que são disputadas exatamente no período de férias, no período do verão europeu, do verão americano. Quem está mais ali focado nos esportes nos Estados Unidos sabe que também é uma época de férias para a NFL, é uma época que a NBA chega às finais e depois também entra em férias. Então, os meses de junho e julho aqui para a gente é mês de imersão, é um período do ano que a gente tem um pacote que inclui os 2 meses do ano. Então, é um pacote de preço único para os meses de junho e julho para o acompanhamento dos eventos que a gente vai ter durante esse período de 2 meses. Então, aqui, a nossa imersão ela começa antes das férias, um pouco antes do começo do mês de junho e termina um pouco depois das férias, um pouquinho depois do começo do mês de agosto. Então, na verdade, a gente fala de 2 meses, a gente fala de 60 dias, mas não é essa a realidade. A realidade é que vão ser muito mais dias, vai ser mais ou menos uma semaninha a mais de maio, uma semaninha a mais de agosto, nesse período de férias de verão europeu, verão americano, verão no hemisfério norte, né? Então a gente está aqui para apresentar para vocês quais são os eventos, as competições que o grupo vai cobrir neste período de férias de junho e julho e que quem tiver com a gente vai acompanhar junto com a gente esse período de junho e julho. Sex, por que a imersão é interessante para mim? Bom, porque é uma fase do ano que principalmente a maioria das pessoas trabalha exclusivamente no mercado de futebol. Então é uma época do ano que você tem a oportunidade de comparar não apenas o futebol a outras modalidades, mas os mercados entre si. É uma fase do ano extremamente rica, com muitos eventos, com muitos tipos de mercados diferentes, com muitas dinâmicas de mercado diferentes, com mais liquidez, com menos liquidez, com mais fluidez, com menos fluidez, e você vai ter a oportunidade de fazer trabalhando, conhecendo e estudando
fazer um comparativo de todos esses mercados entre si e, a partir daqui, quem sabe, começar uma evolução dentro dos outros mercados para aumentar o portfólio de trabalho, para não ficar extremamente preso ao mercado de futebol, que é um mercado que, pelo menos por 2 vezes ao ano, deixa as pessoas um pouquinho órfão de volume de trabalho, principalmente. Então, vamos lá. Dito tudo isso daqui, o que a gente vai cobrir nesse pacote, nessa imersão de férias nos meses de junho e julho? Nós vamos cobrir modalidades esportivas: tênis, vôlei, futebol, cricket e eles, os famosos Jogos Olímpicos de Paris. Quando eu falo dos Jogos Olímpicos de Paris, é claro que aqui está englobado toda uma gama enorme de mercados, modalidades, competições, exemplos de maior ou menor liquidez, fluidez maior ou menor, mercados mais e menos rápidos. Então, os Jogos Olímpicos são uma grande experiência dentro do mundo do trading, é claro, desde que sejam feitos com o maior potencial de conhecimento possível, afinal de contas, ali vão ser cobertos inúmeros eventos ao mesmo tempo. Falando primeiro dos torneios de tênis. Os torneios de tênis nessa fase do ano, eles possuem 2 grandes slams os mais importantes. É jogado o Grand Slam da França e é jogado o Grand Slam da Inglaterra. Então, Roland Garros e Wimbledon, ambos os 2 Grand Slams, fazem parte da imersão de férias, vão ser acompanhados como são acompanhados todos os nossos eventos, com reuniões semanais, com pré-lives, com preparação para evento, com análise de evento, com análise de evolução de evento e odds e jogadores à medida que o evento passa. Então, todo o torneio de Roland Garros e todo o torneio de Wimbledon vão estar dentro dessa imersão. Então, é uma grande oportunidade de ter contato com o mercado de tênis e principalmente o mercado de tênis feminino dentro de um Grand Slam e masculino jogado em 5 sets, que são coisas que não existem muito durante o ano. Só 4 Grand Slams são jogados por ano e a gente está abrindo aqui dentro dessa imersão a oportunidade de acompanhar 2 dos 4 em um programa mais amplo do grupo. Também falando, Sex, mas eu gosto de tênis, eu quero ter um pouco mais de contato de tênis, mas não tem nada um pouco diferente? Tem sim. Nós vamos acompanhar também dentro do pacote de imersão e já como preparatório para os Jogos Olímpicos, a gente vai acompanhar as finais das Ligas das Nações masculina e feminina de vôlei. Então, é um torneio que está acontecendo agora ele está em fase de classificação, as finais vão ser acompanhadas também dentro da imersão do grupo aqui nesse mês de junho e julho. Então, tênis e vôlei, a Liga das Nações de Vôlei é o maior torneio entre nações de vôlei, que não é os Jogos Olímpicos e nem a Copa do Mundo. Então, é um torneio importante, as seleções estão usando como preparação para os Jogos Olímpicos e é muito interessante de acompanhar, principalmente na fase final, como é que as equipes estão chegando já próxima do evento dos Jogos Olímpicos. Legal, Sex, mas vamos falar um negócio aqui. Não vai ter futebol, então? Vão ser 2 meses aí, não vai ter futebol? Vai ter futebol. Vão ser acompanhadas na sua totalidade, com todos os jogos, da maneira que a gente acompanha, com pré-lives, análise de treinamento, de torneio, de seleção, de odds, vão ser acompanhados os torneios da Copa América e da Eurocopa. Todos os jogos, todas as fases, toda a preparação, toda a análise de mercado, toda a movimentação de mercado. A Copa América e a Eurocopa também estão na imersão desses 2 meses de junho e julho. Além disso, a gente está dando aqui isso aqui é um bônus talvez inacreditável que a gente está fazendo aqui dentro dessa imersão de junho e julho,
que essa imersão de férias. Coincidentemente, não é uma coisa que acontece sempre, porque é uma modalidade disputada preferivelmente na Ásia, mas neste ano, desta vez, a Copa do Mundo T20 de cricket masculino vai ser jogada nos Estados Unidos e no Caribe, e nós vamos acompanhar a Copa do Mundo T20 de cricket masculina toda dentro também do nosso período de imersão. Essa será a maior Copa do Mundo de cricket já realizada na história, em comemoração a um movimento dos Estados Unidos, que é um movimento de entrada dos Estados Unidos de maneira mais forte, com mais investimento dentro do mundo do cricket, e os Estados Unidos foi o grande responsável por reivindicar, junto ao Comitê Olímpico Internacional, o retorno do cricket aos Jogos Olímpicos. Então, o cricket já é, de novo, uma modalidade olímpica. A Copa do Mundo vai ser jogada nos Estados Unidos e no Caribe pela primeira vez, nos mesmos moldes que são jogadas a Copa do Mundo de futebol e a Copa do Mundo de rugby, que são as outras duas grandes Copas do Mundo, à parte da Copa do Mundo de cricket. Então, a Copa do Mundo de cricket masculina também vai estar nessa imersão aqui dos meses de junho e julho do grupo. E, finalmente, já no final do mês de julho, os Jogos Olímpicos de Paris. Nós vamos acompanhar todos os Jogos Olímpicos, todos os dias de competição. Vai ser muito trabalho, vão ser muitas e muitas horas, muitas modalidades, muitos mercados ao mesmo tempo, como é normal de uma Olimpíada, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, com muito evento acontecendo ao mesmo tempo, com muito estudo e muito trabalho. Serão 15 dias de intensidade inacreditável, os Jogos Olímpicos de Paris. Então, fica aqui o convite para vocês. É um pacote único que inclui os meses de junho e julho, que são os meses de férias das ligas europeias de futebol, tênis, cricket, voleibol, futebol e os Jogos Olímpicos é o que vão estar inseridos nessa imersão de férias do grupo Off Game esse ano. Então, só repassando, a gente tem Copa do Mundo de Cricket T20 masculina, fases finais das Ligas das Nações masculina e feminina de vôlei, os dois grandes lãs de tênis, Roland Garros e Wimbledon, a Copa América, a Eurocopa e os Jogos Olímpicos de Paris. Serão 2 meses de extremo trabalho, serão 2 meses de uma intensidade absurda, e daí o nome imersão. Muitas e muitas e muitas ligas, muitas e muitas e muitas reuniões, muitos e muitos estudos de mercado, estudos de situação, comparativo entre mercados, e a gente espera vocês para essa jornada muito grande, de muitas horas e de muito trabalho nesses meses de junho e julho aqui no Grupo Off Game. É isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje, meus queridos. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo essa experiência com a gente nesses próximos 60 dias, que vai ser um pouquinho mais do que isso, e a gente se vê dentro da imersão de férias do grupo Off Game. Um grande abraço para todo mundo, excelentes trades, e a gente se vê aqui numa próxima oportunidade.